Boa noite, meus queridos amigos do YouTube. Eu estou fazendo essa gravação, né? Que, para falar a verdade, não é uma transmissão, mas uma gravação que eu quero compartilhar com vocês. Meu nome é Marcos, falo de Caruaru, Pernambuco. Quero compartilhar um pouco da palavra de Deus para vocês. Eu tenho postado alguns vídeos no YouTube. Se você puder também ver, né? Você fica à vontade, ok? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Mas eu quero realmente ler um texto muito conhecido. Por que o texto conhecido? Porque o texto conhecido realmente muita gente já deve ter ouvido falar na igreja, né? Pode ter sido um pastor, pode ter sido um padre, eu não sei. Mas que essa palavra está escrito na Bíblia. E eu quero que você acompanhe comigo no Evangelho de João. É o quarto livro, né, dos Evangelhos, né? Porque são os quatro livros do Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. Então, você abre, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 3. No capítulo 3, e nós vamos aqui examinar, tá certo? E com certeza Deus vai falar ao teu coração, no nome de Jesus. Aí nós vamos ver o que está escrito na palavra de Deus, ok? E com certeza Deus vai falar ao teu coração. Então, o primeiro versículo vai dizer: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, Nicodemos, sendo judeu, né, conhecia a palavra, conhecia a lei, e era mestre realmente em Israel e conhecia a lei, mas só que ele queria também conhecer um homem que chamou muito a sua atenção. Então, versículo 2: Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só que interessante. Aqui ele conseguiu se encontrar com Jesus e ele sabe que ele tem declarado a Jesus, né? Ó, mestre, eu sei que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, porque ele sabia que ele dependia, no caso Nicodemos sabia que Jesus dependia de Deus, né? Mas só que, como a Bíblia diz que Deus e Jesus e o Espírito Santo são uma pessoa só, né? Eles são a Trindade bendita. Mas só que aí Jesus respondeu a Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aqui Jesus deu uma resposta direta para ele, só que ele não compreendeu o que ele quis dizer, porque naquela hora os olhos espirituais de Nicodemos não foram abertos e para entender esse recado que Jesus realmente falou. Então ele diz aqui, ó, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos começou a indagar, a perguntar a Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí ele já estava tirando uma conclusão humana. Ou seja, como pode ser isso? No caso, um homem nascer novamente sendo velho, então
com certeza eu tenho que justamente voltar ao ventre da minha mãe, nascer novamente. Ele pensava que era o nascimento físico e que toda mãe dá à luz o seu filho. Mas não, só que Jesus não estava se referindo ao nascimento físico ou carnal, podemos dizer assim. Mas Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém que não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha só, aí Jesus foi esclarecer a ele. Se em verdade vos digo, se você realmente não nasce da água do Espírito, você não vai poder ver o reino de Deus. Porque o que nasce da carne é carne, no caso, fisicamente, quando a mãe dá a luz ao seu filho ou à sua filha. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, aqui já vai se referir ao batismo, o batismo da água, ou seja, que a pessoa desce as águas batismais, ou seja, é sepultado, porque batismo significa sepultamento da velha criatura e ressurge uma nova criatura. É o nascimento do Espírito, ou seja, que aquela pessoa se tornou uma nova criatura. Então, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perdão. Olha só. E Jesus falou: olha, não te admires de falado isso, porque é necessário nascer novamente. Então, o vento, ele sopra onde quer, em várias direções. E você escuta o som do vento, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quer dizer, essa é uma comparação, porque às vezes o homem carnal não entende as coisas espirituais de Deus. Então aí Nicodemos perguntou, perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isso? Então ele já ficou confuso. Ele ficou confuso porque ele realmente não sabia como era uma coisa dessa. Mas Jesus foi bem claro. Jesus foi bem claro para ele. Jesus respondeu-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Olha, e ele conhecia a lei. Ele conhecia a lei, né? Mas só que mesmo assim ficou maravilhado com aquelas palavras de Jesus. Ele diz aqui no versículo 11: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Um caso, como Jesus fala aqui, que em verdade, como diz o verso 11, né, te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto aqui na terra. E ele diz: não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, às vezes a pessoa não aceita aquilo que vem do céu, porque ele já foi bem claro: olha, se eu vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Se Jesus fosse falar das coisas celestiais, ele não ia crer e não ia entender. Assim é muita gente que ainda não é nascido de novo, ou seja, não é batizado nas águas e no Espírito Santo. Então, ele tem que ter o batismo das águas e tem que ter também o batismo do Espírito Santo, né? Porque
é o revestimento de poder, né? O batismo com o Espírito Santo. Né? Que até antes eu não entendia, mas hoje agora eu entendo, né? Agora eu entendo, compreendo. Porque tem momentos que a gente perece, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento. Mas hoje Jesus me esclareceu muita coisa, bastante coisa, e realmente estou compartilhando com vocês. Então, ele diz aqui: se eu vos falei das coisas terrestres, não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Agora, uma coisa também que ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Aí está se referindo a ele, o próprio Jesus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, quando Moisés levantou aquela serpente para realmente curar aquelas pessoas que foram picadas, né, como diz a Bíblia, por cobras venenosas, e diz que quem olhasse para a serpente ficaria curado. Assim a mesma coisa vai ser levantado o Filho do Homem, porque ele já estava falando da sua morte, quando ele ia ser crucificado, ia ser levantado, e se referia a ele mesmo. E aí o versículo 15, que é muito conhecido, ele diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele diz aqui, versículo 16 é mais conhecido ainda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, ele diz mais. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos dar uma paradinha aqui. Nesses 3 versículos do 15, 16 e 17 que nós lemos, aqui vai falar o seguinte: para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus. Não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele esclarece no 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Filho unigênito quer dizer filho único. Já está claro. Filho único. Quem é o Filho único? Jesus. E para que todo aquele que nele crê, ou seja, quem crê em Jesus, não pereça, ou seja, não vai para o inferno, mas tenha a vida eterna. Exatamente, agora são 10 horas e 15 minutos da noite, né? Hoje é 12 de setembro, né? E quero realmente deixar essa palavra para você, que você vai ver esse vídeo daqui a alguns dias, eu não sei, amanhã ou depois. Mas nós estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 3 em diante. Nós vamos agora no versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quando ele foi enviado, ele veio para pregar a palavra de Deus e não para julgar o mundo. Mas por quê? Porque Jesus, ele quer dar salvação para todo aquele que crê nele. Quem crê em Jesus, aceita ele e confessa seus pecados, com certeza ele já é salvo mediante a fé em Cristo Jesus, porque ele é a salvação. Aí, quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Olha, eles falam que quem crê não vai ser julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Ou seja, e quando a pessoa ele passa a acreditar em Jesus, crer nele, aí ele não vai ser julgado, ou seja, para assim, porque quando a pessoa ela realmente crê, com certeza essa pessoa ela é justificada, ela realmente ela é salva.
E o julgamento, como a Bíblia diz, vai ser pelas obras, né? Aqueles que praticam a justiça. Mas que não crê em Jesus Cristo, né? Para que você realmente entenda melhor, aquele que não crê, aquele realmente que não aceita, ele vai estar julgado, porque ele já declarou, né, que não crê em Cristo, porque realmente demonstra que não crê no nome do unigênito, ou seja, do único Filho de Deus. Então, amados, precisamos crer, porque se você crê, você com certeza não vai ser julgado para a condenação eterna, mas julgado para a justiça, que você vai com certeza herdar a vida eterna. Todos nós que cremos na palavra, né, seremos julgados, né, para a justiça, né, para realmente que a gente tenha a vida eterna, como ele garantiu em João 3,16, nesse mesmo texto, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Ou seja, resumidamente, o mundo hoje ama mais as coisas do mundo, desse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Porque as coisas do mundo é as obras da carne, que é a prostituição, é a fornicação, é a pornografia, é a feitiçaria, é a macumbaria, todas as coisas que são obras da carne, coisas físicas que são obras da carne que não agrada a Deus. Então, os homens hoje amam essas coisas, amam mais as trevas do que a luz. Mas porque as suas obras são más, né? E a Bíblia diz que porque o mundo jaz do maligno. E aí, versículo 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Quem pratica maldade está aborrecendo a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, porque todo aquele que faz o mal vai aborrecer na luz, e com certeza, quando uma pessoa ela está andando na luz e praticando a justiça de Deus, né? Aí as suas obras elas serão aprovadas, porque está praticando a justiça. Mas se você praticar as coisas más, ou seja, a injustiça, né? Aí com certeza essas obras elas serão reprovadas. Então, o versículo 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, quando a pessoa não vai para a luz, né? Aí com certeza as suas obras elas realmente de maldade, né? As suas obras de maldade realmente não vão ser realmente aprovadas diante de Deus, porque realmente Deus não aceita maldade. Agora, mas quem pratica a verdade, versículo 21, vem para a luz, a fim de que seja manifesta que as suas obras são feitas em Deus. Ou seja, você praticando a verdade, você está indo para a luz, a fim de que seja manifesta as suas obras são feitas em Deus. Ou seja, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Então quer dizer, quando nós andamos na luz. Versículo 22. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim,
porque havia ali muitas águas, e o povo ia e se batizava, pois João ainda não fora lançado no cárcere. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, o qual tens testemunho, eis que estava batizando e todos vão ter com ele. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se não for lhe dada do céu. Mas vós sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, isso é meu gozo está completo. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, e aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica que ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho se confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bem, aqui realmente eu não vou explicar muita coisa, porque aqui está bem claro. Se você quiser ler o Evangelho de João, capítulo 3 em diante, do 1 até o 36, tem 36 versículos nesse capítulo. Então, queria falar mais coisas, mas é porque a gente também não pode demorar muito. Mas o que eu quero que você realmente entenda. Aqui o testemunho de João foi muito importante, porque ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Então, João reconhecia que ele realmente não era nada sem o Senhor Jesus. Porque quando nós dependemos dele, de Jesus Cristo, ele nos exalta. Mas quem se exalta, ele, com certeza vai ser humilhado. Mas quem se humilha será exaltado. Ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça nas nossas vidas. Que ele, com certeza, é o Salvador do mundo. E com certeza ele tem que aparecer na nossa vida. E aqui é bem claro que todo aquele que crê no Filho, ele tem a vida. Mas porém aquele que não crê, a ira de Deus permanecerá na vida daquele que fica na desobediência e com certeza sofrerá as consequências. Então, o que eu digo para você, meu amigo, minha amiga, nesta noite? É muito difícil você realmente entregar o seu coração para o Senhor Jesus? Será que você realmente vai ter a ousadia de falar que eu não preciso de estar em igreja nenhuma? Porque igreja realmente está na minha casa. Eu não preciso ir para a igreja evangélica. Eu não gosto de crente. Eu não gosto de pastor. Às vezes muita gente fala isso. É porque reprova as coisas da luz. E nós explicamos aqui, porque as pessoas amam mais as coisas das trevas do que as coisas da luz. Agora eu pergunto, vale a pena você estar na escuridão de trevas, nas coisas desse mundo, e você não quer ter uma experiência com Deus? Agora que eu não consigo entender por que as pessoas começam a xingar, a falar mal, a denegrir, a zombar da palavra de Deus, que a palavra é santa, ela não é qualquer palavra. Tem gente que acha que a Bíblia é um simples livro como qualquer livro qualquer, mas na verdade não é isso. A palavra de Deus
ela é santa. Ela é um livro inspirado por Deus. Eu quero mostrar para você que a Bíblia não é qualquer livro. Você está vendo aqui. É porque a lente está ao contrário, mas você está vendo aqui. A Bíblia Sagrada, ela não é qualquer livro. E se você examinar aqui, você lê as Escrituras, ela não é qualquer livro. Porque a pessoa que começa a ler e crê na palavra, com certeza o Espírito Santo vai revelar a você e você vai começar a entender aos poucos. Assim também aconteceu comigo também. Antigamente eu não entendia bem a palavra, mas a palavra de Deus tem que estar no coração, no meu coração. Às vezes tem momentos que a gente deixa de ler a Bíblia, né? E a gente sabe que a Bíblia é o nosso alimento espiritual. E essa palavra não é só para você, também para mim também. Porque a palavra não pode ser só para outros, mas para mim também, que eu preciso também me alimentar. E se eu não ler, eu posso me enfraquecer. Então, o que eu quero dizer para você, aqui não é qualquer livro. Aqui é a palavra de Deus realmente nos esclarece tudo e nos dá a revelação. Então, que você realmente possa entender o plano de salvação, porque um dia, quando Jesus voltar e buscar os seus, o que vai acontecer com a palavra de Deus será selada. E ninguém vai entender. E quando ela estiver selada, ninguém vai entender. Esse livro, com certeza, ninguém vai entendê-la. Quando chegar os últimos tempos, quando Jesus voltar, todo aquele que realmente quis voltar para a igreja, mas se tarde demais, e a palavra de Deus vai estar selada, e ninguém mais entenderá. Por quê? Porque o Espírito Santo vai se retirar depois que Jesus voltar. Porque muita gente vai se perder e realmente vão procurar essa palavra e não encontrarão, porque ela estará selada, lacrada para todo sempre. Então, esse é o meu e o seu alimento espiritual. E eu quero realmente orar com você e realmente falar para você. Você pode até realmente falar qualquer coisa, me criticar, falar, mas eu não vou levar em consideração. Sabe por quê? Porque primeiramente Jesus te ama, eu também, quero que você tenha salvação. Essa palavra é para todos nós. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que realmente não venha falar de mim mesmo, mas do Senhor. E se realmente em algum momento eu falhei em algum ponto na minha vida, que o Senhor me perdoe. E se essa pessoa realmente falhou em algum momento da sua vida, que o Senhor perdoe essa pessoa. Paizinho querido, nesse momento, quero realmente postar esse vídeo e realmente mostrar para muita gente, que todos possam compartilhar, Senhor, esse vídeo. Deus, eu quero que o Teu nome seja glorificado e que o Teu nome seja exaltado. Que essa pessoa possa ter o privilégio de crer em Ti, como Nicodemos também recebeu a palavra e também creu na Tua palavra. Então, Senhor, faça a obra também na vida dessa pessoa e que ela não seja incrédula, mas crente, como diz a Tua palavra. Nós abençoamos a vida dessa pessoa no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, porque o Senhor, Ele vai te dar uma oportunidade para que você se arrependa. E com certeza nunca é tarde para se arrepender, porque ainda há chance, ainda esperança. E Jesus não voltou ainda, mas Ele vai voltar. Mas que você se prepare para esse grande dia, esse dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia no Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe, no nome de Jesus. Fica na paz.